Os anjos estão aqui. Filho e neto de diplomatas franceses, Albert nascera com facilidade para idiomas. A Segunda Guerra o apanhou com sua família numa pequena cidade francesa. Seus pais eram muito conhecidos e logo no começo da invasão foram chamados a colaborar com o novo regime. Infelizmente, negaram qualquer apoio e foram as primeiras vítimas das tropas alemãs. Albert estava com sorte. Fora visitar alguns amigos do campo. Quando ele chegou, ele viu a confusão e foi informado para fugir. Estava órfão, mas vivo. Procurou um carro, um apoio qualquer, entrou na casa dos pais discretamente para conseguir alguns objetos de valor e foi embora, foi para Paris. À última hora também levou um estojo de joias da família, que escondeu cuidadosamente no estofo do carro, e que seria uma possível moeda de troca em caso de necessidade urgente. Paris ainda estava digerindo a notícia da invasão. Ele chegou muito cedo lá, antes da chegada das tropas alemãs. Ele quis fugir, cruzar a França toda e ir para Portugal ou Espanha. Mas refletiu melhor, julgando mais interessante ir de avião aos Estados Unidos. Estava descansando, tinha jantado, estava feliz. O plano original era jantar à noite e sair no dia seguinte. Depois de sair do hotel, um grupo de alemães reconheceu seu veículo e mandou parar. O azar era grande, pois se tratava do grupo pequeno de alemães que tinha a fazer um reconhecimento do terreno ainda antes da chegada das tropas em Paris. Albert agiu com toda a fleuma de um diplomata. Exprimiu estranheza no mais perfeito idioma alemão. Disse não saber nada sobre o veículo que fora alugado. Iniciou uma conversa, mostrando interesse pela ofensiva alemã. Apresentou-se como filho de comerciantes alemães vivendo há pouco na França. Fez outro gesto teatral. Desde que saiu do carro, estava mancando. Mostrando-se vulnerável, ganhou a simpatia do inimigo, que não cogitou perder documentos. Os militares foram embora. Comprou a primeira passagem disponível para poucas horas depois e foi cruzar o saguão do aeroporto para buscar as joias da família no carro que estava no estacionamento. Desta vez a sorte foi embora. Por casualidade, aqueles militares o reconheceram no balcão da companhia aérea e pediram seus documentos. Sentiram-se magoados por terem sido feitos de bobos por alguém que fingiu confiar neles. E também por verem que não havia problema nenhum na perna. Enfim, Albert ficou encrencado. Foram usadas as algemas em território francês, em Paris, em território francês, na capital, pela primeira vez. Albert foi jogado no banco traseiro da patrulha
ao lado de um oficial, e o seu carro foi dirigido por um daqueles soldados. Pararam nos subúrbios de Paris, numa estrada deserta, para desespero de Albert, que já imaginou o pior. Suando frio, Albert já não sabia mais o que fazer. O oficial havia descoberto. Como filho de embaixadores, você deve saber que a Alemanha sempre honra os seus acordos. Seus pais se recusaram a colaborar. Se você nos ajudar de verdade, ficará livre. Albert vacilou, pensou que precisava ganhar tempo, pois a ameaça sobre a sua cabeça era bastante real. Levou os alemães aonde havia ficado hospedado, tentando novamente ganhar tempo, e não imaginou outra vez o azar entrando em ação. O seu apartamento foi confiscado. De madrugada, os soldados se revezariam, foram todos descansar. Albert tentou dormir no chão algemado, mas foi impossível. Rememorou todos os acontecimentos recentes. Cansado, excitado demais ante a possibilidade de um desenlace fatal. Estava com medo, apavorado. Não parava de pensar se ganharia a prometida liberdade em troca de ser um colaborador das forças de ocupação. No começo do dia seguinte, tudo o que ele havia conseguido levar da casa dos pais, documentos da embaixada, tudo foi confiscado, fechado e levado para os alemães. Albert, sempre algemado, foi jogado num veículo militar. E jogado numa rua distante, numa estrada deserta, e estava claríssimo que era chegado o momento da execução. Por mais de 70 anos depois disso, Albert viveu e sempre se recorda com grande emoção desse momento. Seus filhos e netos aprenderam a respeitar as poucas vezes em que se tocava no assunto, pois as lágrimas brotavam necessariamente. A imagem da mãe surgiu claramente ao lado do verdugo, do assassino, porém diáfana, transparente. Era um espírito incapaz de levantar uma simples pena. Do outro lado estava uma pessoa de carne e osso, de figura incrivelmente atraente e brilhante de luz. Com poucos golpes, desacordou todos os alemães. O jovem, agora salvo, continuava chorando em meio a tantas lágrimas. Sua mãe apontou o carro, que foi dirigido pelo anjo. Ele estava sem condições sequer de abrir a porta. Jogado no banco de trás, o anjo o levou para o aeroporto. Conseguiu recuperar as joias da família e embarcar com sucesso. Os anjos parece que o salvaram. Presentes na iconografia de grandes pintores, como, por exemplo, o mais famoso de todos, Van Gogh, os anjos de fato estão aqui.